Ô, Vinícius, agora somos nós então. Vamos lá, ó. Comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu parcialmente nublado, sol brilhando, temperatura em franca elevação, 28 graus agora, a máxima pode chegar a 30, umidade relativa do ar, registrada neste momento, gira em torno de 50%. Coromandel e vazante com indicativos também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. E aqui você fala diretamente com a nossa produção. Através do nosso WhatsApp, você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. Você pode participar também do quadro Você é o Repórter. E para quem participar conosco aqui durante toda a semana, vai concorrer a uma cesta recheada com produtos Copatos, um café Senil. E para quem nos responder qual o Instagram da Magras, vai ganhar uma hidratação facial. Aproveite e já siga a página. E amanhã é dia de música aqui no nosso programa, né? Amanhã tem uma música especial, tem uma banda especial para participar aqui conosco, que é a banda Red Trick. Ela vai participar conosco aqui amanhã, da melhor qualidade, música da melhor qualidade, amanhã aqui no nosso programa. E o sorteio para quem participou durante toda a semana. Confira conosco os destaques do programa de hoje. Dona Yandra, na tela. Moradora reclama de lotes vagos no bairro Jardim Centro. Mulher espera para que o corpo do irmão sepultado em túmulo errado seja transferido para jazigo da família. Tem reclamação de dificuldade de localizar endereço em Patos de Minas. Família de adolescente vítima de racismo move ação contra o Estado. E família que mora às margens da BR-365 reclama de mato na rodovia. É o que você vai ver no quadro Você é o Repórter. Muito bem. E ao vivo nós vamos falar com o Claudemir de Azevedo, que é o meteorologista lá do 5º Distrito de Meteorologia de Belo Horizonte. Com a chegada do outono, vamos saber qual que é a previsão do tempo aqui para a nossa região, né? O que vai ser o verão para a nossa região, que é uma região que vive da agropecuária, né? E os produtores, né? Os empresários dessa área ficam todos de olho de como vai ser, qual que é a previsão, o que pode acontecer nesse outono e no inverno brasileiro, mas principalmente nesse outono que começou na segunda-feira passada. Nós estamos aí no terceiro dia do outono brasileiro de 2023. A dona Yandra comigo aqui, participando na abertura do nosso programa. Boa tarde para você, Yandra. Tudo bem? Tava meio difícil de eu ler ali o que você tinha escrito ali. Eu falei, gente, tá um negócio difícil. Tava sem óculos. Pode um negócio desse? Agora tá fácil. Aí eu vi a Laís aqui da Ótica Diniz e falei, meu óculos. Botei o óculos. Agora tá uma maravilha. Você precisa de ver. Tá enxergando tudo. Olha só, Gui, a gente vem com as primeiras notícias aí da região e tem duas sequências aí graves lá em Patrocínio. A primeira é um assalto a uma relojoaria lá na cidade, inclusive com vídeo, a gente acompanha no site Patrocínio Online. Olha só, esse assalto que aconteceu essa semana, duas pessoas aí, conforme o que a gente vê no vídeo, invadiram lá o local, quebraram com a marreta o vidro do comércio, e aí o proprietário que estava no fundo, quando ele ouviu o barulho do vidro quebrando, e aí já aproveitando que estava lá no fundo, já gritou e falou assim, tô chamando a polícia. Assustados, os bandidos fugiram aí, deixaram até a marreta, né, para trás, deixaram uma mochila também para trás. Esse material foi apreendido e eles fugiram, um numa moto e o outro a pé. O bandido ainda fugiu na moto, deixou o companheiro ir a pé fugindo atrás. Mas rastreamentos estão sendo feitos, até o momento ninguém
foi preso, mas a gente segue também acompanhando essa ocorrência. O segundo, Gui, também um assalto lá em Patrocínio, dessa vez em um supermercado. A informação, Gui, é que esse crime aconteceu ontem à tarde. O bandido com uma arma, então, invadiu o local, roubou todo o dinheiro do caixa. O caso foi registrado. E além dos R$200 que estavam lá no caixa, Gui, o bandido ainda levou isqueiro, contendo aí uma caixa de isqueiro com 50 unidades dentro dessa caixa, 40 maços de cigarro e uma bicicleta. Rastreamentos também sendo realizados aí. Os policiais localizaram a bicicleta roubada, identificaram o receptador, um homem de 21 anos, e o receptador foi preso, mas até agora o autor do roubo não foi localizado. Para finalizar esse giro meu, vou mais longe agora, Gui. Vou falar do estado de modo geral, mas a gente tem informação aí em Belo Horizonte. Há pouco tempo nós acompanhamos aí um garotinho, né? Um bebê aqui de Lagoa Formosa, estava internado em Patos de Minas, no hospital regional, Benjamin. Família lutando aí para conseguir vaga em UTI pediátrica para ele, porque ele tinha pneumonia, tinha vários problemas de saúde. E aí, depois que o quadro dele foi estabilizado, que saiu a vaga para ele, mas aí naquele momento a família avaliou, e junto com a equipe médica, avaliou que não tinha necessidade mais da transferência, que ele podia concluir o tratamento aqui na cidade, inclusive a gente mostrou isso. Mas olha só, Gui, a situação dele não é a única, não. Olha o título aí: alívio diz pai de bebê após filho conseguir vaga em UTI em Minas Gerais. E aí essa informação tá no Tempo, e aí, Gui, vem de encontro com essa mesma situação que a gente encontrou, que noticiamos aqui em Patos de Minas, né? Nessa própria reportagem cita mais 2 casos de pacientes ali do entorno da capital mineira, em Belo Horizonte, que estavam com situação grave de saúde. Esse bebezinho aí da foto, Gui, ele tem apenas 3 meses, e aí a situação dele é muito complicada, porque ele estava com bronquiolite viral aguda e pneumonia bacteriana. Também problema respiratório. Uma coisa importante para a gente falar sobre isso aí, André, porque nós aqui do interior, nós dependemos da estrutura de atendimento público de saúde em Belo Horizonte. Todos os hospitais de Belo Horizonte que tem, hoje pela manhã, que tem UTI pediátrica, estão lotados. Todos eles lotados. Não tem vaga para UTI pediátrica na capital mineira, que é referência para o resto do estado. Então, quando a gente fala assim, o que eu tenho a ver com essa coisa lá em Belo Horizonte, com essa falta de leito lá em Belo Horizonte? É que se tiver que levar uma criança daqui para lá, tem que procurar um outro lugar, porque Belo Horizonte não tem. Hoje, Belo Horizonte está a cidade superlotada, e todas as crianças com crise de doença respiratória, com crise respiratória. A síndrome a síndrome aguda grave, né? A síndrome respiratória aguda grave é uma situação complicada. A gente sabe que agora que com a mudança da estação esses casos aumentam, e aí reforça esse caso aí, com o do Benjamin e outros citados aí na reportagem, reforça a dificuldade enfrentada hoje para localizar UTI pediátrica, e aí faltando leitos, isso com certeza afeta todos os hospitais, todas as unidades que dependem de atendimento pelo SUS, consequentemente aqui em Patos de Minas, que só tem UTI neonatal, não tem UTI pediátrica. Então, se alguma criança precisar, que não seja recém-nascida, precisar de atendimento e ser internada em uma unidade intensiva de saúde, aqui em Patos de Minas não tem esse atendimento, como você disse, a referência é tal. Se lá não está tendo vaga para quem mora lá, imagina para quem está aqui no interior, né? Então, é uma situação bastante complicada, e aí o Estado tendo que lidar aí com essa situação. Tá muito bem. Você volta a qualquer momento, é isso, Danaena? Sim, Gui. Ainda hoje a gente tem mais reclamação, inclusive no Você é o Repórter. Muito bem. Já a Andra de volta aqui. Tá na hora de falar da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano, que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein?
Muito bem, e aqui comigo a Laísa Santos. Tudo bem, Tudo Gui? bem? Joia, e você? Trazendo boas ofertas aí para hoje? Boa. Tem boas coisas para hoje? Óculos bonito, hein? Esse aí eu trouxe ele pensando em você mesmo. Foi? Falei assim, o Gui vai gostar desse óculos. Pensou bem, porque olha aqui. O pessoal gosta quando você coloca no rosto para eles verem, viu? Vou só mostrar para você. Experimenta aí, Olha pro pessoal aqui, ver. É? Fiquei bonito, não? Fala a verdade. Modelo. É? Nosso modelo oficial. Que isso. Aí. Pode falar aí. Confortável, não é, Gui? Oh, muito bom, levinho. Isso que eu ia até explicar. Boa tarde, primeiramente, pessoal de casa. Sobre esse óculos aqui, o Gui já falou uma coisa muito importante, que é a leveza que ele traz, né? Algumas pessoas ficam um pouco desconfortáveis em relação ao peso, né, do óculos. Esse modelinho, ele tem um sistema diferenciado, que é o seguinte. Ele tem toda a armação dele aqui por dentro, ó. Então, isso faz a lente ela ser mais leve, tá? Então, ela traz um tipo de lente que traz essa leveza mesmo e ele fica muito confortável no rosto. E é um modelinho que dá também para mulher. Ele é um óculos masculino, mas pode ser usado também aí no feminino, tá, pessoal? E traz esse conforto, essa leveza, né? Um óculos muito bacana, muito moderno. Trouxe esse outro modelinho aqui, ó. Esse já é um óculos feminino. É tendência, viu, pessoal? Agora, esse modelinho no translúcido, transparente, com a lente, essa aqui é uma lente na coloração marrom, que traz um descanso para quem dirige muito, né? Ela traz um conforto totalmente diferenciado mesmo. Então, assim, podem procurar modelinhos com essa armação mais transparente, que tá super em alta, tá? O pessoal tem buscado muito, que traz uma descrição mais, assim, pro rosto, tá? Agora, esse aqui, ó, Gui. O pessoal chega lá na loja assim, ó. Eu quero aquele óculos que ele vem com a caixinha que parece que é de uma joia mesmo. Aqui, ó. Ela vem com a caixinha toda aveludada, um óculos Carolina Herrera. Ele vem, ó, no gatinho. Essa opção aqui no tartarugado, que ele não deixa marcar muito no rosto, tá? Então, assim, é um óculos que realmente é uma joia. Vocês podem dar uma passadinha para estar conferindo as peças que a gente tem de lançamento lá para vocês, tá? Tá dando uma olhada. Importante, ajuste. Tem muita pessoa, assim, que às vezes está sentindo muito desconforto com o óculos. É bom sempre estar passando lá na loja para a gente estar fazendo esse ajuste no óculos de vocês, para estar sempre com esse óculos bem confortável aí, tá? Hoje eu vou mandar também um abraço especial para o Paulo Alves e a Vanilda, lá do bairro Aurélio Cacheta. Foi um prazer receber vocês lá na loja e eu fico aguardando o restante do pessoal lá também. Certinho? Tá certo, dona Laísa. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço para você. Deus. Uma moradora reclama de transtornos causados por lotes vagos na Avenida Antônio Tomás de Magalhães, lá aqui, no centro, no Jardim Centro. Vamos ver? Põe aí na tela, pode rodar. A quantidade de borboletas pode até deixar esta imagem agradável. Entretanto, o mesmo lote vago dá origem a animais peçonhentos que invadem as casas vizinhas e tiram o sossego dos moradores do bairro Jardim Centro. Qual é a situação com esses lojas? É bicho peçonhento, eles não vêm no capim, eu fui atrás, a outra pessoa já foi atrás, eles não vêm capinar. A gente não é obrigado a fazer esse tipo de coisa não, porque quem tem um loja aqui, porque tem condição de pagar para capinar, entendeu? Por isso que eu chamei vocês. Esta moradora, que não quis se identificar, solicitou a reportagem da NTV para se queixar de 2 lotes na rua Antônio Tomás de Magalhães. E eu não sou obrigada, ninguém aqui é obrigado a ficar tolerando. Isso é um desaforo com a gente, sabe? Não tem consideração com o próximo. Segundo ela, o problema já é antigo, mas se intensificou desde que o lote foi colocado à venda. Olha, deve ter uns 5 anos mais ou menos. Desde que foi de outra pessoa, do dono de uma farmácia. Quando era do antigo, 5 anos atrás, capinava. O outro só tá roçando. Aí tinha outro também que limpava. Aí também vendeu para essa pessoa agora. Ela vem embaixo de remédio, que essa chuvarada não adianta, né? Já neste outro lote, o problema é o lixo acumulado, que provoca o surgimento de insetos e animais peçonhentos diversos. Os entulhos aí, e ali também joga demais coisa no lote. Entulho. Isso aí que traz o escorpião, cobra, rato. Eu fico aí o pedido para eles virem capinar, dar uma limpada. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, ele arrumou uma patrola e pagou para a patrola passar a patrola lá. Eles cobraram ele R$1.000 e ele cercou o lote e fez o passeio. Eles deviam fazer isso aqui, né? Seria bem melhor, porque aí não tem jeito de nascer capim.
A vizinha agora espera que os proprietários dos lotes realizem a devida limpeza dos locais. Em contato com a corretora de imóveis responsável por um dos imóveis, fomos informados que a situação será repassada para que o proprietário tome providências. Olha, essa questão de lote, de mato alto na cidade, né? Esse é um assunto que a gente precisa prestar bastante atenção. Eu estava conversando com a Yandra, ela vai trazer você, o repórter aí, reclamando de mato alto nas margens da rodovia, da 365. Falamos no DENIT hoje pela manhã e ela vai trazer a resposta para você vai ficar aterrorizado. Porque não vai cortar o mato na beira da rodovia, na 365 não vai cortar. Nem licitação tem, o projeto tá só em andamento. E aí eu quero saber o seguinte, a hora que secar isso aí, como é que nós vamos fazer com o fogo? Porque o mato ainda passa, mas e o fogo? A hora que começar provocar acidente na rodovia, porque provoca um fumação danado, né, fuligem e não sei mais o que, e próprio fogo é um perigo. Como é que vai ser isso aí, as margens da BR-365, né? Porque não vai cortar, você vai ver a resposta que a Yandra vai trazer para vocês aqui daqui a pouco, né? Bom, vamos falar do Cicobi Credipatos, que está convocando todos os seus cooperados para participar da Assembleia Geral Extraordinária edição 2023, será realizada dia 30 de março, na próxima quinta-feira. Para falar sobre isso e outros assuntos, está aqui comigo o presidente. E aí, presidente? Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho? Muito obrigado aí por mais uma oportunidade aí da Credipatos estar aqui. Prazer aqui levando, né? Um prazer te receber aqui sempre, presidente. Prazer é nosso, né? Você está sempre trazendo boas notícias, boas falas aí, principalmente para o associado, né? Para o cooperado lá da Credipatos. Primeiro eu queria que você falasse um assunto muito importante. A Credipatos está fazendo 35 anos, né? É isso, Gui. Esse aí eu acho que é o assunto mais interessante, né? Você vê 35 anos, a gente começou com uma agência, e essa agência aqui era mais ou menos, um pouco maiorzinho, pouquinha coisa do tamanho desse estúdio seu aqui. Então começou aquela sementinha lá, plantada, etc e tal, foi crescendo, desenvolvendo nesse longo período e sempre trazendo boas notícias para o cooperado. Todo ano, todas as vezes que a gente vem aqui, já há bastante anos, nós somos aí parceiros, né? Sim. Seu aí com o Cicobi Credipatos, e a gente sempre trouxe notícias boas. Isso nos dá uma felicidade muito grande, uma alegria muito grande, porque a gente pode trazer justamente aquilo que todo mundo espera. Então, esse ano, os 35 anos da Credipatos, sabe, a Credipatos fez muita coisa, Tem aí uma novidade mais bonita, maior dentro disso aí, é que nós tivemos um excelente resultado também, uns 35 anos para coroar. O resultado da cooperativa foi um resultado excepcional, tendo em vista ainda, né, que nós trabalhamos com as menores taxas de juros, com as menores taxas de prestação de serviço. O lema nosso, desde o começo que nós assumimos a cooperativa lá, era: o foco é no cooperado, quem tem que ganhar dinheiro é o cooperado, a cooperativa não tem nada a ver. Em troca disso, nós fizemos uma opção. Nós fizemos para ganhar na escala maior, dar mais dinheiro, do que ganhar muito com pouco. Isso não nos interessa. E esse resultado está sendo otimizado a cada ano que passa, né? Cada ano que passa. Para você ter uma noção, só o resultado que a cooperativa deu esse ano, que ele está aí aproximadamente à disposição da Assembleia, são 49 milhões. Você vê, se você pega esses 49 milhões, se você pegar 30 anos de história da Credipatos, tirando o período da nossa administração, se você pegar os 30 anos anteriores, não deu nesses 30 anos, não deu esse resultado de 49 milhões nesses 30 anos. Agora, se você pegar o acumulado hoje da cooperativa, para você ter uma noção, no ano de 2016, quando a gente assumiu, o nosso PLA, ele não passava de 40 milhões. O que é o PLA? PLA é o patrimônio líquido ajustado da cooperativa. Sim. Ele não passava de 40 milhões. Hoje, nós estamos com 210 milhões de patrimônio. Então, nesse período, para você ter uma noção, felizmente, a nossa administração, essa administração que está aí, ela tem levado
ela tem levado ao cooperado, nesses 5 anos, um ganho de 180 milhões. Com essa administração, com essa diretoria que está aí, a agência saiu, a Credipat saiu de uma agência para quantas? A Credipat saiu de uma agência para 19. Para 19 agências. Ela tinha aproximadamente 14 agências para 19. Num território altamente produtivo, que, diga-se de passagem, é ligado ao agronegócio, né, e que está em plena expansão, em pleno crescimento, e vocês estão cercando um cinturão aqui no centro-oeste do Brasil, né? Claro, isso aí não resta uma dúvida, a gente foi justamente para onde a gente gosta de trabalhar. Um comércio atuante e um agronegócio forte. Para você ter uma noção, a cooperativa, ela nasceu na área rural. Hoje ela atende muito bem o segmento da comunidade. O peso maior hoje, não resta uma dúvida, que está colocado no agronegócio. Mas a gente atende aí a prestação de serviço, o comércio, a indústria, todos eles com o mesmo carinho que a gente atende qualquer segmento da sociedade. Muito bem, todos esses assuntos vão estar lá na Assembleia. Vocês vão passar isso para o cooperado na Assembleia dia 30, na próxima quinta-feira, não é isso? Vamos sim, na próxima quinta-feira, 9 horas da manhã, no Parque de Exposição. Vamos convidar o associado para ir lá, o cooperado para ir lá, porque a presença dele é importante, né? Para ele sentir de perto tudo isso que o senhor está dizendo aqui, presidente, falando desse progresso, falando dessa lucratividade, dos rendimentos, de tudo que aconteceu durante esse período de gestão aí, principalmente esse período de 2022 até agora, né? Da Assembleia passada até agora, essa prestação de conta. O cooperado tem que ir lá para saber disso de perto, para poder discutir, inclusive, se quiser, né? O Gui, é interessante. Esse ano nós vamos fazer a Assembleia Híbrida. Então é o seguinte, em qualquer parte que tiver o nosso associado, ou em qualquer parte do Brasil, eles vão participar e vão poder decidir também através do voto pelo MOP, pelo celular. Eles vão prestar, é como se eles estivessem presentes na cooperativa. Então, eles vão poder manifestar da forma eles quiserem pelo voto, ouvindo e decidindo pela cooperativa. Quer dizer que o cooperado lá de Goiás pode participar aqui? Do mesmo jeito que o que estiver sentado lá presente vai participar da mesma forma. Vai que é um negócio ideal, um negócio muito bom. Nós vamos sortear 50 vales de 3 mil cada um para o nosso associado. Nós vamos distribuir isso aí para o nosso associado. Então, os associados que estiverem através de um BOMP, porque é o seguinte, eu vou explicar um negócio aqui da seguinte forma. Mesmo o associado que estiver presente, ele vai ter que votar através do celular. A gente está fazendo isso, que está diminuindo muito o custo. Então, hoje, a tecnologia chegou... Agiliza, tira a possibilidade de erro... Tudo. Né? Dá mais segurança, inclusive, para o evento. Né? A tecnologia chegou, você tem que acompanhar ela. Claro. É a mesma coisa que você vai no médico. Você chega lá no médico, ele manda você tomar um remédio. Se você não tomar, então por que você vai fazer lá? Para saber o quê? Se você está doente, você tem que fazer. Então é a mesma coisa. A tecnologia está chegando, a tecnologia está aí, então nós temos que aproveitar, tirar proveito dela. E além desses 50 vales, que é de 3 mil cada um, ainda tem 5 bolsas de estudo, também que vão ser distribuídas aos nossos associados. E outro, eles saber como é que anda a cooperativa, sim, claro. De que forma que está indo a cooperativa. E porque esse ano está um ano meio pesado, sabe? Não resta a menor dúvida, está um ano assim... mais difícil da situação, porque o pessoal está indeciso, investe, não investe, faz, não faz, sabe? A incerteza ainda está presente aí. Muito presente dentro da situação. Apesar que, na hora que eu estava vindo para cá, eu vi, apesar dessa incerteza, eu estava vendo, através da internet lá, o país voltou a bater recorde na arrecadação outra vez. Sim. Foram quase 190 e tantos, me parece, 190 e tantos bilhões. Né, dentro disso, você vê que mesmo com todas essas dificuldades, o país está rompendo. O Brasil está andando, né? Está andando. Agora, o presidente, convida o associado diretamente, o cooperado diretamente para ir lá, que eu tenho mais uma perguntinha para fazer para o senhor aqui. Pois não. Bom, nós contamos aí com o associado estar presente, com o associado estar no seu MOP. Se ele tiver alguma dificuldade, é muito simples você se tratar ele pelo celular. Tiver qualquer tipo de dificuldade, nós estamos com a nossa equipe lá dentro da cooperativa e vai estar também uma equipe presente lá no Parque de Exposição para poder mostrar, ensinar como vai fazer.
e aonde a gente está presente também da mesma forma. Então eu falo para vocês que seria um prazer, uma honra muito grande estar todos participando, além de poderem ainda pegar uns R$3.000 que dá aí para passar um final de semana bom, não é? Dentro dessa história. E então a gente vai novamente reforçar esse convite para vocês. Nós vamos ter uma eleição do Conselho Fiscal. A nossa eleição do Conselho Fiscal, a turma que está concorrendo é o Tonzinho lá da Lagoa Formosa, o Zé Maria lá da cooperativa lá de transporte, o Célio Humberto, que é lá da Copatos, tá ali, e o Evandro é o suplente, que é o Evandro Contador. Então, nós contamos com vocês, nós temos o prazer de fazer isso, porque a Credipatos tem 35 anos dentro de Patos, fazendo para o associado, para a região aqui nossa do Alto Paranaíba, e além disso aí é onde nós estamos presentes, porque costumam falar, vocês estão em Uberlândia. Os associados de Uberlândia são donos da Credipatos. Também. Eles são todos donos da Credipatos. Qualquer um que esteja lá com a sua integralização de capital, não interessa de onde é. Ele é de quê? Ele é do Cicobi Credipatos. Então vai ser um prazer grande, para nós é uma satisfação. A gente quer ter essa transparência de mostrar ao associado de que nós estamos fazendo o melhor possível, e sempre fizemos o melhor possível para apresentar para vocês, em troca disso, pagando aquela confiança do seu voto que foi depositado junto à nossa administração. Muito bem. Agora, finalizando esse papo aqui, agradeço ao presidente pela presença aqui no nosso programa. Ele falou dos 35 anos da Credipatos, falou também da Assembleia que será realizada na próxima quinta-feira, dia 30, lá no Parque de Exposição, né? E finalizado esse papo, ponto final. Vamos agora para a área jornalística com o presidente Edmilson, que é importante a sua opinião, presidente, em relação ao assunto que é discutido hoje no Brasil inteiro, que foi a reunião do Copom ontem, o Conselho Monetário Nacional, que votou pela manutenção da taxa Selic em 13,75%, com um relatório que vai indicar, esse relatório é divulgado depois, mas há uma previsão de que esse relatório vai indicar, inclusive, uma tendência de alta um pouco mais ainda nessa taxa Selic, até ela voltar a cair. É isso que o mercado está entendeu depois da reunião de ontem do Copom. Queria saber a sua opinião, a opinião oficial da Credipatos. Para nós, que somos administradores aí de uma instituição de crédito, a Selic não é bom para banco, nenhum banco não está muito satisfeito com essa situação. Por quê? Só por um motivo, Gui. O problema é o seguinte, ele dificulta o cliente, o cooperado, com referência aos seus empréstimos. Outra situação disso, o banco, o que ele ganha com a Selic, não ganha nada. A Selic é a correção do dinheiro. O banco ganha com a spread, com a taxa de juros. Aí sim, se ele está aplicando uma taxa de juros exorbitante, acima daquilo inconveniente, tudo bem. Mas a Selic é um instrumento que todo mundo sabe que é um instrumento que ele vai regular a inflação. Se você tem uma taxa de juros barato, o consumo aumenta aceleradamente, de uma certa forma que as indústrias não dão conta de produzir. Então, o que acontece com isso? Se você tem escassez do produto, diminui a oferta e aumenta o custo. Porque todo mundo que tem aquilo na sua mão, fala, está faltando, eu vou subir mais um pouquinho dentro dessa história. Então, não é interessante. Porque eu dando uma opinião minha em cima dessa situação aí, como um gestor de uma cooperativa, eu acho que o Banco Central não fez errado. O Banco Central fez certo. Nós torcemos pela baixa da Selic, mas em primeiro lugar nós torcemos pela baixa da inflação. Isso é de extrema importância, porque nós que convivemos, você também, apesar de ser mais novo que eu, apesar não, né? Vantagem, né? Grande você ser mais novo que eu, existe que nós passamos por época de inflação de 80% ao mês. Sim. Então a gente sentia na pele daquilo, a gente era funcionário, a gente sabia que a gente estava recebendo dinheiro aqui, que chegasse no final do mês, eu lembro disso, as empresas pegavam aquela folha de pagamento, aplicavam aqui no overnight, que era a aplicação que tinha diária dentro daquilo, chegava no final do mês, já tinha que inteirar mais 20% só para pagar uma folha de pagamento. Em cima daquilo, ela ganhava. Não ganhava, ela também estava perdendo. O que está acontecendo com a indústria automobilística, que deu uma parada agora,
Essa decisão da indústria, o senhor entende como uma decisão mais política ou não? Ou é forçado por essa questão da taxa mesmo, o mercado, porque vende menos carro, tem que fabricar menos? Tá certo isso? O caminho é esse mesmo que foi usado pela indústria automobilística? Ou é decisão mais política? É pressão? Não. A decisão é correta deles. Apesar de não ser a melhor decisão, mas acontece o seguinte, não estão vendendo. A gente sabe que uma instituição financeira é um termômetro daquilo. Se vocês imaginarem, eu posso até falar isso, porque a gente não é nada escondido, nós chegamos a operar com 80 a 100 milhões por mês. Nós chegamos a operar de financiamento, de procura de financiamento, em cima disso. Isso caiu para menos de 40. Teve mês aí que está chegando aí desse ano a 30 milhões de reais. Quer dizer, a queda de 60% a 70%. 60% a 70%. Então, isso é o quê? É bens de serviço, bem durável, bem de qualquer situação, que está deixando de ser feito. A pessoa chega lá, vai comprar um carro, com as taxas atuais que estão hoje. Aquele carro custa 200 mil. Com as taxas que está hoje, vou financiar em 48 meses, esse carro vai quase que praticamente dobrar. E isso é conveniente? Claro que não, porque a depreciação é muito grande. E a gente está vendo isso aí, roda pela cidade, passa em frente às garagens aí, você vê que o negócio está abarrotado de veículo. Então, a decisão deles, nesse sentido deles, né, não a melhor possível, é correta, né? Muito bem, presidente. Obrigado pela sua opinião. Pois é. Boa sua vinda aqui hoje. Não, falou, foi um prazer estar aqui novamente e de vez em quando a gente vai passar aqui para te... Estou te esperando sempre. Tá junto. Tô te esperando sempre. Obrigado, aqui. então, um abraço. Vamos estar junto lá na Assembleia, hein? Alô, olá, obrigado. Um abraço. Uma telespectadora denuncia a situação da calçada e lixo no cemitério municipal de Patos de Minas. Vê a reclamação da Kátia. É isso, André? Hein? Kítia no quadro Você é o Repórter. Aqui Você é o Repórter. Põe na tela, pode rodar. Boa tarde, Gui. Fala aqui do bairro Várzea, na rua lateral do cemitério Santa Cruz. Olha a calçada como é que está, toda detonada. Esse tronco de árvore aqui, ó, prejudicando a gente, sabe? Você não pode passar no passeio, não. Você tem que andar no meio da rua. Porque o passeio tá todo detonado assim, ó. Cortaram a árvore, mas não tiraram o tronco. Passeio todo estragado. Agora, ó, a esquina do cemitério do depósito de lixo. Olha, daqui a pouco tem mais uma reclamação aí, tem mais um quadro, Você é o Repórter. E hoje eu estou recebendo só visitas ilustres aqui comigo, né? Aqui comigo agora a Cira Gomes, é quem cuida das minhas madeixas. E aí, Cira, tudo bem com você? Tudo bem. Alguma novidade aí na parada de sucesso? Fiquei sabendo de uma semana da beleza lá no... Eu preciso entrar nessa semana da beleza lá no... Eu estou atrasado nesse negócio de beleza, viu, Cira? E você tem razão. Eu esqueci de fazer a sua semana da beleza ontem. Completamente, a gente ficou conversando, então você vai ter que voltar lá. Eu volto. Com o maior prazer, eu volto, estou lá sempre. Mas me conta aí, como é que é essa semana da beleza lá, Cira? Bom, a semana da beleza, a gente vai dedicar essa semana, que antecede a nossa transição, né, de Cira Gomes para a SCDM. Então, nós vamos cuidar dos cabelos de todos os nossos clientes. E a gente vai fazer uma análise da estrutura do fio, começando pelo córtex, a gente vai pela haste e depois a gente vai no couro cabeludo. Porque eu sempre digo que um couro cabeludo inflamado, você não vai ter um cabelo bonito, o fio não vai ser bonito. Então, a gente tem que fazer essa análise para poder tratar individual, nós estamos fazendo um tratamento individual mesmo. Inclusive, era só essa semana, a gente vai estender para a semana que vem, porque é muito minucioso, é bem individual. Esse tratamento é igual uma consulta médica, né? Cada qual com seu cada um, né? Exatamente, é isso mesmo, é personalizado.
Às vezes a pessoa está com problema no couro cabeludo, que a gente está focando muito. Às vezes a pessoa está com as pontas precisando de estar com porosidade ou com a cutícula aberta demais. Então nós vamos analisar, explicar e fazer o tratamento ideal. Isso aí vai custar o quê para os seus clientes? Bom, isso aí não custa nada. A cliente que for lá durante essa semana e a semana que vem para fazer alguma coisa no cabelo, ela vai ganhar essa análise. Gente, vai lá então, porque esse negócio não é fácil. E quando tem essa disponibilidade, até a questão da disponibilidade num salão, né, no instituto como é o da Cira, a disponibilidade de horário todo mundo sabe, todo mundo que marca o horário sabe que não é fácil. E ela estando disponibilizando, se você vai lá, já vai lá no salão, já vai preparada, já vai essa semana, porque você se arruma, se prepara e ainda ganha esse diagnóstico sobre o seu cabelo e o tratamento, né? A solução se você tiver algum problema. Tá certo, dona Cira? Tá certo. E aí é o seguinte, a Cira, semana que vem a Cira vai vir aqui, porque ela está mudando de endereço, viu, gente? Vai estar muito mais perto de você, aqui no centro, um local muito mais fácil, de melhor acesso. Não que o acesso lá seja ruim, o local lá seja ruim, muito pelo contrário. Você vai lá para demorar mais tempo lá, porque é um lugar extremamente gostoso de você ficar. Mas na próxima semana a gente já pode anunciar aqui, não pode? Pode. Vai estar lá Cira Gomes, num outro endereço aqui no centro da cidade. É pertinho, né? Pertinho. Pertinho, fácil estacionamento, tudo bacaninho. Nós vamos mostrar para todo mundo. Tá certo, Cira? Até semana que vem. Obrigado pela sua visita, viu? Grande abraço. Um abraço para você. Falamos aí com a Cira Gomes, veio nos visitar aqui no nosso estúdio, ela que está mudando de endereço e está dando essa semana da beleza aí para você que é cliente lá. Deixa eu falar para você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Olá, eu sou Glauco Santana, cardiologista do HNSF. Quero falar para você sobre o nosso Encontro HCords de Medicina Cardiovascular. Trata-se de um congresso que nós temos feito aqui já há 9 anos. Este será o 8º congresso. A intenção deste congresso é justamente trazer profissionais de outras cidades, renomados, experts, para que possam, junto com a gente, alavancar a questão científica e acadêmica do Hospital Nossa Senhora de Fátima. Aqui nós debatemos os temas que são de interesse da cardiologia, trazendo atualizações nas mais diversas áreas dentro da cardiologia, para que a gente possa cada vez mais se aprimorar e levar também um conhecimento aos demais colegas da cidade e da região, bem como aos estudantes de medicina, que nós também temos um carinho muito especial. O Encontro HCords desse ano vai contar com 5 profissionais que vêm de fora, além dos profissionais do HNSF. E nós teremos debates sobre vários temas. Especificamente, esse ano, quero chamar a atenção para o primeiro grande debate, que vai ser Covid e coração. Um tema extremamente atual, que tem levantado muitas dúvidas, mas que nós vamos poder, num nível científico correto, sem sensacionalismo, conversar com um expert que tem lidado com esse problema desde o início da pandemia. Entre outros temas, vamos discutir insuficiência cardíaca, trazer casos clínicos e atualizações dos principais guidelines. O Encontro HCords tem sido muito importante. Ele levanta muito o estímulo do grupo para continuar aprimorando, avançando e querendo sempre mais. Procurar trazer para a população da região do Alto Paranaíba o que há de melhor em cardiologia. Olha, a cardiologia do HNSF é a referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000. HNSF. Apaixonados pela vida. Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela. Você falando comigo na tela da televisão. Maria Lúcia. Boa tarde, Gui. Quero fazer um apelo ao nosso prefeito para mandar passar mais fumacê aqui no bairro Nova Floresta. A verdade é que está todo mundo, nós todos estamos apavorados com esse mosquito da dengue esse ano aqui em Patos de Minas, né? Então tá aí feito o apelo da Maria. João Alberto, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu compadre Lázaro no Sertãozinho. Sábado é aniversário dele. Ô, Lázaro, parabéns para você, viu? Antecipadamente.
Parabéns para você, prepara aí a festa e convida nós. Maria Ângela, boa tarde, Gui. Manda um abraço para nós aqui no Canavial, Chácara dos Pombos, você é 10. Obrigado, Maria. 10 são os nossos telespectadores, né? Um abraço para todo mundo aí no Canavial, obrigado pelo carinho da audiência. A Dorvalina, Gui, boa tarde. Manda um abraço para minha amiga Rosa e o senhor Lázaro no bairro Jardim Peluso. Tá mandado, Dorvalina. Obrigado pela sua participação. O Wilton, boa tarde, Gui. O que os 17 vereadores, prefeito, estão fazendo na prefeitura? A nossa cidade está jogada às traças. Buraco, lixo. Boa pergunta, viu, Wilton? Na verdade, tem muita reclamação aí. E tem muita gente também que está cantando de galo aí, né? Dizendo que está muito bom. Então, o povo está reclamando, né? Eu vi uma pessoa reclamando há poucos dias aí, a pessoa que chegou de fora. O cara acostumado a vir aqui em Patos. Patos era uma cidade assim, uma cidade assada e tal, papapá. E hoje Patos está desse jeito, é só buraco, lixo, não sei mais. Precisa da gente prestar atenção nisso, né? Vem aqui comigo. Um cafezinho quente faz bem a qualquer hora, seja de manhã, à tarde ou à noite. Deu até vontade, né? Minha boca chegou a encher de água. E já que estamos falando em café, eu trago uma novidade para você. O Café Semil. Isso mesmo. Todo o sabor e qualidade que sempre acompanharam os produtos Semil, agora você encontra na versão café. Chega de passar vontade. Corra logo para a padaria ou supermercado mais próximo e peça o Café Semil. Conheça mais sobre os nossos cafés em semil.com.br e confira. Beba saúde, beba Semil. O Café Semil tem o Café Semil tradicional e o super forte, o extra forte. Mas é uma delícia, viu? O extra forte para você tomar de manhã, o café, o tradicional para você fazer aquele cafezinho para comer com pão de queijo, né? Para comer um queijo. Então é o tradicional, né? Amanhã tem sorteio? Amanhã nós vamos sortear um Café Semil para você experimentar, tá bom? Há poucos dias nós mostramos a reclamação de mato na BR-365 e parece que de lá para cá nada mudou. Veja agora a denúncia da Marluce no quadro Você é o Repórter. Põe na tela. Tá. Eu queria fazer uma reclamação sobre essa passagem aqui, ó. A gente tem que atravessar, eu atravesso 2 vezes no dia para pôr meus filhos para a escola. Dá uma pouca vergonha esse matagal aqui, ó. Eu vim agora cedo, a cobra subiu em cima do pé do meu filho ali, ó. Um menino de 5 anos. Mas agora de manhã e à tarde eu trago o outro 5 anos. Aqui, ó. Aqui para me atravessar aqui, ó. Eu tenho que vir cá no meio da pista aqui, ó. Pra me ver se vem cá. Vergonha, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, a cobra subiu em cima do pé do meu filho de 5 anos. Aqui, ó. Ó o matagal aqui, ó. Mora aqui, ó. Agora, coloca a Yandra comigo aí, porque eu estava acompanhando esse trabalho de bastidor aí que a Yandra faz quando tem alguma reclamação, de buscar a informação, de buscar uma resposta do poder público ou de quem de direito para a reclamação que a gente tem, porque a gente nunca coloca nada no ar, primeiro, sem checar, é preciso que tenha uma apuração bem feita. Isso a Yandra faz. E segundo, sem buscar a solução do problema, porque esse tipo de jornalismo que nós praticamos aqui é o que nós chamamos de jornalismo de resultado. Não adianta nada só você reclamar. Você reclama, você participa do quadro Você é o Repórter, e nós vamos atrás da solução para colocar o seu problema no ar, ele ter repercussão e a solução vir, né? Então a Yandra foi falar com quem de direito.
E quem diz direito? Na faixa de domínio da BR-365, a responsabilidade é do DENIT, né? E aí, o que aconteceu, Ayandra, nesse bate-papo lá, com quem você falou, e o que foi que aconteceu? Olha só, Gui, nós também encaminhamos a resposta, né, para o DENIT a nível nacional, que é a assessoria de comunicação a nível nacional. Encaminhamos esse pedido de resposta para eles, ainda não tivemos retorno, mas aqui na nossa casa, né, aqui em Patos de Minas, também tem o escritório do DENIT, e eu fui atrás aí de algumas informações. O que eu posso dizer, Gui, é que a situação é muito complicada. Põe as imagens aí pra gente ver, Vinícius, novamente. A denúncia que a Marluce trouxe pra gente no quadro Você é o Repórter. Há poucos dias, Gui, eu fiz uma reportagem sobre essa situação aí do mato na BR-365, ali quando eu tive na estrada da Serrinha, né, da quantidade de mato ali na estrada da Serrinha, e reclamou também da situação com a rodovia da BR-365, a situação do mato. E aí, naquela época, Gui, o DENIT informou aí pra gente que em relação à vegetação na BR-365, nesse trecho questionado, o serviço entre Uberlândia e Patos de Minas ainda não tinha iniciado, que o pregão eletrônico desse segmento aí tinha sido realizado e tudo mais. Acontece que, mesmo diante dessa resposta do DENIT, o que foi falado aí não tá certo, né? Porque diz que tinha um pregão eletrônico, que o serviço não tinha iniciado, que tinha previsão de começar, mas essa empresa aí que ganhou a licitação para cuidar do trecho entre Patos de Minas e Uberlândia, ganhou, Gui, para fazer somente o serviço de tapa-buraco. O serviço de patrocínio para até Uberlândia, de Patos até a 040, ainda está no processo de legalização da licitação, que já foi feita, mas é preciso de documentação e tudo aquilo para depois de tudo isso, e aí 2, 3 meses para sair essa ordem de serviço, para depois de tudo isso sair essa ordem de serviço para começar o trabalho aqui. Hoje o que a gente tem na BR-365 é o serviço de tapa-buracos entre Patrocínio e Uberlândia. De Patrocínio para cá, 040 ali até agora, nada. E aí, Gui, é que entra a situação do mato, porque em relação a esse mato que a Marluce reclamou aí, que traz transtornos e riscos para ela, que é moradora ali em torno da BR-365, para os motoristas que precisam ali, quem acessa ali a saída do presídio, por exemplo, para entrar em Lagoa Formosa, para entrar naquele trevo ali para acessar a alça do viaduto, não dá para enxergar nada, a situação bastante complicada e traz transtornos e riscos, sim. E aí a gente tem a expectativa de que já tivesse algo iniciado aí para contratação de uma empresa para fazer a capina, e a informação que eu recebo hoje é que tem 8 meses que o DENIT de Patos de Minas está brigando para que seja contratada uma empresa para que faça a capina ali daquele mato, não somente daquele local, mas de toda a BR-365, e aí, ao que tudo indica, não será feito esse contrato tão breve, não tem previsão para que esse contrato seja, e o que foi informado aí para a gente, Gui, é que o Estado, né, a federação também tem tantos problemas a serem resolvidos que para eles mato na beira de rodovia é coisa pequena. Acontece que não é. A gente já viu aqui acidentes ocasionados por fogo na beira da rodovia, e o que vai acontecer agora, Gui, com a chegada da seca, né, finalização do período chuvoso, é que as pessoas vão, assim como anos anteriores, essa é a tendência, né, de que quando o Estado não faz o serviço direito e não faz a capina, não faz a roçada do mato em beira da rodovia, o que a gente tem visto aí, exemplo de anos anteriores, é que os criminosos incendeiam aí o mato, né, e esse fogo, essa fumaça atinge a rodovia, e nós já vimos, sim, acidentes ocasionados por conta disso. Então não é pouca coisa não, a reclamação da Marluce é pertinente, não só para ela enquanto moradora, que precisa atravessar ali a rodovia, que, como ela mesma disse, hoje uma cobra passou em cima do pé do filho dela ali por conta da situação do mato, mas em relação aos motoristas também isso traz um risco muito grande. Ele agora estando alto por conta da visibilidade, e quando começarem os focos de incêndio também, o risco do fogo e da fumaça na rodovia, Gui. O risco pior é esse aí que vem, né? O risco pior é o risco do incêndio.
Ah, porque o capim... É a lei natural, gente. É a natureza. O capim seco pega fogo. E aí, não é só o criminoso que vai lá e coloca o fogo também, não. Uma fagulha que sai do cano de escapamento de um caminhão, por exemplo, pode botar fogo na beirada de uma estrada. Um vidro, né, que pode convergir a luz do solar, pode provocar um incêndio na beirada da rodovia, sabe? Então, é muito... Isso tem que ter cuidado, é agora. Tem que cortar esse capim agora, por quê? Porque pega fogo por qualquer um desses motivos. No mato, na beira de uma rodovia, passa por uma fazenda, tá aí o prejuízo, lascando o pessoal dono aí, proprietários de fazenda, que tem divisa aí com a faixa de domínio da rodovia. Então é muito complicado isso aí, nós temos que brigar, e nós vamos brigar, né? Nós falamos aqui com a deputada Grace Elias, e ela prometeu briga a esse respeito para consertar, para tapar buraco na BR-365, começando inclusive para olhar o que acontece lá nas curvas da morte, na curva dos Moreiras, que está provocando acidente um atrás do outro. Ela nos prometeu isso e nós vamos cobrar. Né? Nós vamos cobrar. Pode ter certeza que lá pela semana que vem, tá, nós não vamos dar folga, não. Vamos atrás disso. E estamos atrás de outros políticos também para nos ajudar aqui, ou pelo menos para a gente cobrar essa ajuda para a nossa região aqui, e em se tratando da BR-365, esse trecho que corta aqui a nossa região, o município de Patos de Minas e os municípios da região do Alto Paranaíba. Tá certo, dona Ana? Gui, a gente pede que os telespectadores, assim como a Marluz, continuem participando com a gente, porque olha a relevância do assunto que a Marluz trouxe pra gente aqui hoje no quadro Você é o Repórter. Então participe, faça o seu vídeo. E aí, gente, de preferência, faça aqui, ó, com o telefone nessa posição. Porque a imagem não vai ficar somente centralizada, vai encher toda a tela aqui. E aí, olha só, é simples. A Marluz deparou com um problema ali, estava na porta da casa dela. E aí você pode ir fazer a sua imagem e participar aqui com a gente. Então mande para o nosso WhatsApp 99947-4515. É isso aí. Muito bem. E aqui a gente faz o seguinte, a gente mostra o seu problema e corre atrás da autoridade. Aqui você fala direto com a autoridade, porque está todo mundo aí prestando atenção no nosso programa, né? Então tá todo mundo aí vendo aquilo que a gente faz aqui no nosso programa. Então aqui você fala diretamente com a autoridade. Pode ligar para cá, fazer a sua reclamação, a sua reivindicação, acima de tudo, mostrando o problema que você tem aí. Tá certo, dona Yanda? Isso aí, Gui. Muito bem, você volta a qualquer momento. Deixa eu falar para você da Bom Pastor. O Grupo Bom Pastor é uma empresa séria e de tradição. Há 3 décadas atuando em Patos de Minas e região, o Grupo Bom Pastor já se tornou referência em assistência no momento da partida de um ente querido. Isso porque o Grupo Bom Pastor sempre se empenhou em oferecer excelência aos seus clientes. No momento da implantação da Lei de Assistência Funerária, a Bom Pastor rapidamente adaptou-se e criou a Minaciclo Benefícios, passando assim a oferecer benefícios em vida, os quais trazem muito mais benefícios aos seus clientes. Os clientes do Grupo Bom Pastor contam com a tranquilidade e a segurança dos planos de assistência que visam o bem-estar e a longevidade. Assim, desfrutam de benefícios para cuidar de toda a família. Grupo Bom Pastor é sinônimo de credibilidade, excelência e tudo o que você precisa para cuidar bem de quem você ama. Bom Pastor, sempre presente quando faltam as palavras. Muito bem, tá aí então, né? O recado da Bom Pastor para você, essa empresa que realmente tem uma credibilidade muito grande, vem aí da tradição do Zinho e do Dair, né? Prestando esse serviço, sempre atendeu muito bem os seus associados, quem participa dos grupos, né? Dos planos, né? Então você pode confiar no Grupo Bom Pastor. O endereço duplicado suprimiu a via de GPS. Motoristas do bairro Nossa Senhora de Fátima, o que estavam procurando endereços no bairro Nossa Senhora de Fátima, enfrentam dificuldades. Ah, se fosse só isso, hein? Põe na tela.
Situada no bairro Nossa Senhora de Fátima, a Travessa João Pereira Thiago faz esquina com a Avenida João Cirino, uma das principais vias de acesso para os bairros do entorno, como Sorriso e Residencial Barreiro. O endereço, no entanto, não existe em aplicativos que utilizam mapas de GPS. Quando a gente precisou de motorista, de aplicativo, que a gente percebeu isso, porque aí a pessoa não estava encontrando, dizia que não existia, né? Dando o nome da rua Travessa José Pereira Thiago. E depois, por esse motivo, eu procurei informar e descobri que constava com outro nome, que é Áurea Fonseca, né? E aí vem causando esses problemas, essa dificuldade. E depois mais alguns vizinhos também fez a mesma reclamação que está acontecendo. Aqui no bairro Sorriso, a exatamente 650 metros da Travessa José Pereira Thiago, fica a rua Áurea da Fonseca Vieira. Esse é o mesmo endereço que aparece duplicado para as pessoas que utilizam aplicativos com o GPS, o Sistema Global de Posicionamento. Inclusive, a gente já pagou taxa de entregador ou até mesmo de motorista de aplicativo por não encontrar, mas mesmo assim eles cobraram a taxa, né? E todas as vezes que precisa, lógico que é difícil, porque a pessoa procura no GPS e não encontra, acaba sendo difícil, né? A pessoa às vezes até começa a desistir de pegar algum serviço com esse endereço. Até isso a pessoa já desistiu, né? Então é uma das coisas que a gente está sendo prejudicado. Geraldo Antônio conta que a duplicação provoca transtornos simples, como o extravio de cartas, até situações urgentes, como atrasos no deslocamento de ambulâncias. Imagino que se você chamar a ambulância, por exemplo, SAMU, e eles for olhar pelo GPS, vai demorar muito mais até chegar. Pode até ser que eles cheguem porque eles podem procurar um outro meio de encontrar essa rua, mas pelo GPS vai ser difícil, vai demorar muito mais. Inclusive eu tive um vizinho que até você falar isso me fez lembrar, ele precisou do SAMU recentemente e não sei se eles já conheciam a rua, mas se dependesse disso com certeza ia demorar muito chegar para ser socorrido e a pessoa precisava urgente ir para o hospital. Em casos como estes, os próprios moradores podem pesquisar pelo endereço no aplicativo do Google Maps, informar o problema e sugerir a alteração do endereço. É preciso então confirmar o endereço no mapa, inserir o nome correto na linha de endereço 2, o CEP e enviar. Após o procedimento, um e-mail do Google confirma a contribuição e afirma que após a revisão, o endereço poderá ser alterado. Eu agradeço, né, por essa força aí, para ver se soluciona esse problema, não só meu, mas dos meus vizinhos lá também, né? E até mesmo os que prestam serviço, que com certeza vai ficar mais fácil para eles a partir do momento que tiver legalizado esse endereço. Olha, é um assunto que a gente precisa falar, sabe? É um problema sério da cidade de Patos de Minas, é a questão do endereçamento postal da cidade. Não é só esse problema da rua aí, que tem duplicidade, e aí o GPS vira uma biruta, né? Não é isso. O problema maior que a cidade tem é o problema do endereçamento postal. Você sai na rua procurando o endereço, eu fico imaginando como é que é ser carteiro em Patos de Minas, como é que é ser entregador em Patos de Minas. Deve ser muito difícil, porque tem bairro aqui, tem rua aqui, que você começa com um número já ali, porque tem uma sequência do número, né? É uma centena, são 100 metros, é uma centena em cada quarteirão. Aí você começa na centena 50, na primeira centena, né? De 0 a 100, os números, o de 1 a 100, os números. Quando você chega no número 50, já passa por 300. E aí quando você chega na ponta do quarteirão, já é 1000 e tanto. Sabe, é um negócio absurdo o endereçamento postal de Patos de Minas. E é preciso falar isso. Esse é um assunto que precisa ser levado para a Câmara Municipal, para a Câmara Municipal fazer um entendimento a respeito disso, fazer uma pesquisa, saber como é que está realmente e sugerir algo ou cobrar isso do poder público, porque é um negócio que ninguém quer mexer. Gasta muito, vai gastar, gasta muito, mas é extremamente necessário. Uma cidade com endereçamento postal desorganizado é um Deus nos acuda e o prejuízo é grande. Porque qualquer pessoa que vai procurar um endereço gasta muito combustível, gasta tempo, perde tempo. E é um negócio assim que não dá para entender. Né? Está na hora de falar para você do posto Água Limpa, do posto Quem e do posto Terra Nova, é onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade garantido pelo proprietário do posto. Posto Água Limpa, posto Quem e posto Terra Nova.
Rede Terra Nova de Combustíveis. Hoje é quinta-feira, gente. Amanhã é sexta. Sexta-feira é dia de encher o tanque. Encher o tanque onde? Lá no posto da Rede Terra Nova. Em qualquer um desses 3 postos aí. O menor preço da cidade. Sexta-feira é o dia de você encher o tanque. Aí eu preciso abastecer hoje. Vai lá e põe um pouco hoje. Amanhã você volta e acaba de encher para você ter lucro. Amanhã, sexta-feira, é dia de preço baixo na Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, pertinho do antigo balão da Volks. O posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o posto Terra Nova na Avenida JK, número 700, ali na entrada do bairro Jardim Paulistano, na Avenida JK. Você acha facinho, bem no começo da Avenida JK. Rede Terra Nova de Postos de Combustíveis. Veja agora a indignação de uma mulher. Há 4 meses o corpo do irmão dela foi enterrado em um jazigo errado no cemitério municipal de Patos de Minas. Desde então, ela tem buscado providência. Põe na tela. Maria das Dores foi quem procurou a nossa equipe de reportagem para relatar a situação. O irmão dela faleceu no dia 5 de novembro de 2022 e foi sepultado no cemitério municipal Santa Cruz, em Patos de Minas. O problema é que o sepultamento foi realizado no local errado. O túmulo da família é este que fica na parte baixa, e o homem foi enterrado na parte de cima, num terreno improvisado pela prefeitura. A mulher tentou resolver a situação, mas até hoje nada. Correndo atrás para tirar ele daqui, porque não só eu, mas a minha mãe está muito chateada, triste de ter posto ele aqui, porque ele tem um terreno e nós queremos que devolva ele lá para o terreno onde ele mora. Vem cá no cemitério, manda a gente lá para obras. Obras lá, que eu nem sei falar o nome daqui a pouco, eu já estou até nervosa com ele. Depois manda lá para a prefeitura, chega lá na prefeitura, não, você tem que ir lá no cemitério. Chega no cemitério, eles mandam devolver de novo lá para a prefeitura. Falei, tá sem jeito. Ela questionou na época o porquê da mudança e o que disseram é que o terreno da família está em área de risco. Enquanto isso, a mulher ainda é cobrada pelo sepultamento do irmão no terreno errado, um valor que ela não consegue pagar. Simplesmente falou, disse que lá estava interditado, que era uma área de risco, que não podia enterrar, mas que logo eles iam doar um terreno para poder tirar ele daqui, pô. Mas doar terreno para defunto, e quando isso vai sair? Isso aí é brincadeira, né? Porque já tem o dele aqui, ó. O pedreiro foi lá, olhou e falou, não, área de risco aqui no túmulo do seu irmão não tá, porque tá tudo arrumadinho, intacto. Somente fazer um muro de arrimo aqui para a correnteza correr e deixar aqui, porque está novinho. Outro detalhe é que ela precisa receber auxílio funerário para quitar algumas dívidas que o irmão havia feito, mas até hoje também não recebeu o valor devido. Estou aí para receber um auxílio funerário dele, desde quando ele faleceu, que já era para ter eu recebido, para cobrir algumas dívidas dele que ficou, eles não fazem a mínima. Fica abusando, chega lá, uma falta de respeito com a gente, não atende, não explica, não esclarece aonde a gente ia, aonde você tem que olhar as coisas. Cansada de esperar por retorno, ela decidiu procurar a emissora na tentativa de resolver o transtorno. E o que espera é que o irmão possa ser transferido para o local certo, a fim de ter um sepultamento digno e junto dos demais entes lá sepultados. Eu estou correndo atrás dos meus direitos, das minhas lágrimas, da minha dor e do meu suor. Olha, e basta dizer o seguinte, estou correndo atrás dos meus direitos. Já é tudo, né? É o direito. Se é direito. Essa mulher precisa ser atendida, sabe? E precisa ser atendida porque o erro não é dela. O erro não é do irmão que está enterrado ali. Isso é um absurdo um negócio desse. O erro é de quem administra o cemitério. Então é preciso consertar isso. Como é que vai? Eu não sei que jeito que vai consertar, porque nós não tivemos nenhuma resposta lá da prefeitura a esse respeito. Mas isso é preciso ser consertado. E não é consertado daqui 6 meses, daqui 1 ano. É para consertado ontem. Porque tem uma coisa
que essa mulher precisa e que ela tem direito em relação a esse assunto é da paz. Ela precisa de paz. Já perdeu o irmão, já tem a dor da perda do irmão, da saudade do irmão, e ainda tem que lidar com esse perrengue o tempo todo, sem receber a atenção devida de quem errou com ela. Então, um negócio assim que não dá para entender. Eu parei, vi essa matéria, e aí eu parei e fiquei analisando, sabe, me colocando no lugar dela. Você se colocou no lugar dessa mulher? Já imaginou? Você vai lá, sepulta um parente seu, um irmão, pai, mãe, sei lá quem, filho, e aí você depois vê, não, está no lugar errado. Está sepultado no lugar, agora não tem solução. Como não tem solução? Claro que tem que ter solução, sim. Preciso dar paz para essa mulher, gente. Essa mulher precisa ter paz, precisa, sabe? E o pior é o seguinte, é direito, né? Direito, ela tem lá o jazigo da família. Por que enterraram em local errado o irmão dela? Por que não enterrou no jazigo da família? O que foi que aconteceu? Precisa de uma resposta. E olha, nós procuramos resposta lá, e nós estamos com essa matéria desde segunda-feira, hein? Essa matéria foi no ar, no jornal, no NTV News na segunda-feira. Eu falei sobre isso aqui, né? E nós estamos aguardando para ver se tem uma solução para colocar a matéria no ar. Até hoje nós não tivemos uma solução. Segunda, terça, quarta, hoje é quinta-feira. E a gente precisa de uma solução. Essa mulher, a sociedade precisa de uma resposta para entender o seguinte: não, o órgão que eu pago para fazer esse tipo de serviço está me dando uma resposta aqui, diz que vai solucionar ou não vai solucionar, ou toma essa ou aquela posição, porque eu vou saber que jeito eu vou ser tratado lá também. A sociedade precisa de uma resposta. E acima disso, essa família precisa de uma resposta, né? Precisa ser tratada com: olha, eu errei, eu não posso ser, sabe, ainda errar e ainda exercer um tipo de autoridade que causa problema para essa família. Precisa de resolver isso aí. E quem resolve não fala se é certo, se é errado, sabe, se o que foi feito está feito e fica o dito pelo não dito e viva São Benedito. Ninguém fala absolutamente nada. Precisa ser resolvido o mais rápido possível. Precisa de um atendimento ainda mais fácil e ágil para falar com os meus parceiros lá da Unimed, Patos de Minas? Então é só chamar a Sol. A Sol é uma assistente virtual da Unimed que facilita o seu dia a dia e otimiza a sua experiência de atendimento. Através do número do WhatsApp que está aí na tela, 34 3820 1622, você tem um canal ágil para informações e esclarecimentos. Salve o número na sua agenda, assim você fala com a Sol sempre que precisar. Segunda via de boleto, guia médico, status de autorização e outras demandas de rotina, você vai resolver tudo aqui, ó, na palma da sua mão, no seu telefone. Vou repetir o número para você, viu? É o WhatsApp, 34 3820 1622. Sol e Unimed Patos de Minas. Um atendimento moderno e ágil. Esse é o jeito Unimed de cuidar de você. Unimed Patos de Minas. Sua vida precisa de um plano. Fala comigo aqui na tela da televisão. Vamos lá. É o povo falando no nosso programa, falando comigo através do nosso WhatsApp. A Irene Alves, boa tarde, Gui. Assisto o seu programa todos os dias. Gostaria que você mandasse um abraço para o meu filho Ronildo, fazendo aniversário hoje. Ronildo, parabéns para você, viu? Muita felicidade. Vamos lá? A Ana Porto, boa tarde, Gui. E minha rua, que nem existe no mapa da cidade. Estamos jogados às traças. E, Ana, o que tem disso aí é brincadeira. Essa questão do endereçamento postal, sabe, é preciso mexer nessa... isso vai dar muita despesa, vai gastar muito dinheiro, mas a população merece, né?
merece ser corrigido esse erro que foi feito no passado aqui em Patos. Oniro Gonçalves, boa tarde, Gui. Você e os óculos são maravilhosos. Manda um abraço para minha amiga Maria, em Brejo Bonito. Maria, em Brejo Bonito, um abraço para você, viu? Obrigado pela audiência aí, em Brejo Bonito. A Eliana Rosa, boa tarde, Gui. Manda abraços para minha mãe, Mariana Rita, que mora na fazenda Baixio, município de Varjão de Minas. Você aí no Baixio, em Varjão de Minas, acompanhando o nosso programa. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? E você pode continuar mandando. Manda aí o seu recado, manda através do nosso WhatsApp 999474515. Você manda e aí a gente conversa, cruzeia na tela da televisão. Para nós é sempre um prazer receber aqui o seu recado, tá bom? Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com a nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Invista na saúde do seu sorriso. Na Clínica Odontológica Medic Mais, você pode realizar o seu tratamento odontológico com uma equipe de mais de 12 dentistas especializados. Na Clínica Odontológica Medic Mais, você também realiza o seu exame de raio-x panorâmico para uma avaliação melhor e para um diagnóstico mais preciso para o seu tratamento. Na Clínica Odontológica Medic Mais, você tem também atendimento de emergência. Não sofra mais com dores ou vergonha de sorrir. Agende agora a sua avaliação de graça lá na Clínica Odontológica Medic Mais. Um idoso foi assaltado ontem lá no bairro Santa Luzia, dentro do próprio estabelecimento. Ele foi rendido à mão armada e o criminoso levou um aparelho celular e dinheiro. A Paulinha Mota tem a história. Põe na tela. Este fato foi registrado em uma mini padaria na rua Paraíba, bairro Santa Luzia. A vítima, um idoso de 71 anos, relatou aos policiais militares que o suspeito, um homem moreno, baixo, magro, encapuzado, que estava usando uma calça escura e uma blusa azul, entrou no estabelecimento armado com uma pistola, apontou a arma para o peito da vítima e anunciou o assalto. Ele conseguiu levar um aparelho celular e R$150 em dinheiro. Na sequência, fugiu do local em direção à rua Carmo do Paranaíba. A polícia militar deu início aos rastreamentos, mas até o momento ninguém foi localizado. Paula Mota para o programa Gui Boaventura. Tá saindo, né? Obrigado. Falou, Paulinha. Obrigado aí pela sua participação. Tá? Esse pessoal aí que assalto a padaria, a lojas que está aí nos bairros periféricos da cidade também tem que ser observado. A polícia tem que fazer. E a polícia sabe, né? Esse pessoal acha que a polícia não sabe, a polícia sabe. Tem todo mundo ali cadastrado, né? Vai atrás e o bote é certeiro. Ter acesso a uma educação que transforma dentro de casa só é possível com o Unipan. O futuro que você sempre sonhou está mais perto do que você imagina. O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele você conclui sua graduação com aulas 100% online, ensino conectado, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. Além disso, você pode usufruir da estrutura física do Unipan sempre que precisar. São mais de 20 cursos para você escolher com apoio total.
Matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital. Com você a todo momento, em qualquer lugar. Outono começou, né? A última segunda-feira. A segunda-feira foi segunda-feira às 18h23. Nós queremos saber, na realidade, qual que é a previsão para a nossa região. Para falar mais sobre isso, eu falo com o Claudenir de Azevedo, meteorologista do 5º Distrito de Belo Horizonte. Ele está comigo aí agora, na ponta da linha, não? Ô, Claudenir, prazer em receber você aqui, rapaz. Tudo bem com você, não? Boa tarde, Gui. Boa Ventura. Boa tarde a todos. Um prazer enorme participar nesta tarde de quinta-feira, né? Já estamos aí no outono. Participar junto com todos os ouvintes. Ô Claudenir, o que mais interessa pra gente aqui, eu já falei com você algumas vezes, e a gente falou no verão, né? A gente mostrou o verão, você analisou aqui pra gente as condições que estavam acontecendo, e agora a fala é principalmente para o produtor nosso aqui, né? Porque nós moramos numa região extremamente agropecuária, que precisa de um bom tempo, precisa da colaboração do tempo. Então a pergunta para você é o seguinte: aqui no Alto Paranaíba, noroeste de Minas, Triângulo Mineiro, como vai ser o nosso outono? Como nós vamos nos encaminharmos para o período mais seco, que é o inverno? Perfeitamente, Gui. Nós temos aí, tivemos, na verdade, uma primavera e um verão com chuvas mais significativas no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste também, especialmente estes últimos dias aí do mês de março, né, compreendendo o verão. Agora, a condição de redução das chuvas, né, um período agora em que o agricultor se prepara, né, e para essa situação, né, mais de baixa condições de chuva, uma situação em que temos aí baixos índices de umidade relativa do ar também. Então é um momento aí de planejamento neste sentido, visto que o nosso outono no Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas Gerais, realmente já começam as chuvas diminuírem consideravelmente, e essa é a perspectiva. Devemos ter aí já a partir de agora, né, essa semana já tivemos algumas pancadas de chuvas significativas, principalmente na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba também, mas, de maneira geral, já a partir de amanhã, próximo final de semana, a perspectiva de redução das chuvas, tempo mais seco, o sol deve predominar, a temperatura ainda segue bastante elevada neste início de outono, uma condição até comum, nós não estamos com previsão de chegada de uma massa de ar frio mais intensa até o momento, e com isso, nós devemos ficar aí com temperaturas no Alto Paranaíba, acima dos 32 graus, no Triângulo Mineiro, chegando até 35 graus de temperatura máxima, e no nosso noroeste do estado de Minas Gerais, a temperatura bastante elevada, na casa dos 37 graus nos próximos dias. Além disso, a perspectiva também de baixos índices de umidade relativa do ar, que já começam agora a sofrer um declínio, né, em virtude da ausência de chuvas, e aí, consequentemente, proporcionando aí aquelas tardes com umidade do ar mais baixa, algo aí em torno dos 35%, 40% na região. Ô Claudenir, eu queria saber de você o seguinte, o ano passado nós tivemos uma seca histórica, né, aqui principalmente na região sudeste do Brasil. A seca foi histórica, um período muito longo, sem nenhuma chuva, principalmente aqui na nossa região. Nada, nem um pinguinho. Agora, esse ano, qual que é a expectativa? Nós vamos ter menos chuva, mas vai chover no outono, ou a seca já começa logo ditando a regra? Bom, a tendência é que nós tenhamos aí um outono com temperaturas, com chuvas, né, na verdade, abaixo da média climatológica. E isso, semelhante ao que aconteceu nos últimos anos, pode sim acarretar em uma projeção, né, um período de seca mais prolongado, ou seja, nós devemos ter aí dias consecutivos, um número de dias consecutivos bastante significativos sem chuvas na região. Porém, chuvas isoladas nós devemos ter ao longo da estação, mas nada muito significativo em termos de chuva. Então, semelhante ao que aconteceu nos últimos anos, nós podemos ter aí um período de estiagem bastante prolongado
no Triângulo Mineiro, todo o Alto Paranaíba e noroeste de Minas Gerais também. Muito bem. E em relação àquelas duas crianças, o Claudenir, a Laninha e o El Ninho, eles vão sair de cena ou tem um deles que vai marcar presença aí? Pois é, Gui, nós tivemos aí por três anos consecutivos, né, a presença do Laninha, que influenciou principalmente na formação de zona de convergência do Atlântico Sul, proporcionando chuvas mais abundantes em boa parte do estado de Minas Gerais. Agora a perspectiva é que nós temos aí uma condição de neutralidade, ou seja, estamos aí já com um enfraquecimento do fenômeno Laninha neste princípio de outono e já em fase de dissipação. Com isso, nós vamos passar por uma fase de neutralidade e a perspectiva que tenhamos durante o período de inverno 2023 a volta, né, uma projeção de do fenômeno El Niño, na verdade, a atuar, porém com impactos, né, seriam mais para o período do inverno e primavera próximos. O El Niño pode trazer uma condição de chuva mais cedo aqui para a nossa região, ou Claudenir? Bom, principalmente a característica do El Niño é aquelas pancadas de chuvas mais de temporais e pode adiantar um pouco. Geralmente, meados de setembro, nós já temos aquelas pancadas de chuvas, isso mais na segunda quinzena de setembro, mas o El Niño pode trazer um pouco essa condição de chuva mais para o mês climatológico mesmo, que seria setembro, porém aquelas pancadas de chuvas mais fortes e redução dessa condição de formação de zona de convergência do Atlântico Sul. Então, seria uma característica de chuvas mais em formas de pancadas quando da atuação aí do fenômeno El Niño. Muito bem, Claudenir, te agradecer mais uma vez sempre pela sua boa vontade aqui conosco aqui. A gente vai te amolar aí de vez em quando para a gente ver as mudanças. Porque quando a gente fala de tempo, a questão é previsão, né, Claudenir? Pode acontecer qualquer coisa lá no Polo Norte e mudar a nossa condição climática aqui na região sudeste do Brasil. A gente sabe disso. Mas a gente vai acompanhando isso de perto aí com você, viu? Perfeitamente. Estamos sempre à disposição. Um prazer enorme falar contigo e com todos os ouvintes. Um grande abraço, uma boa tarde e um excelente outono 2023 a todos. Obrigado ao Claudenir, lá do 5º Distrito de Meteorologia, lá em Belo Horizonte. Então vamos ficar de olho aberto aí, né? A previsão é de chuva abaixo da média. E se for pior do que o ano passado, nós estamos perdidos, né? Porque a seca o ano passado foi... Deus nos acuda. Principalmente para o produtor, né? Para o agricultor, principalmente, o produtor rural. O produtor que trabalha com o pecuarista, por exemplo, ainda tem a solução do trato, né? Do trato no coxo e etc. e tal. Agora, o agricultor não tem jeito, não. Só se for por irrigação. Irrigação, quando a seca é muito, muito longa, baixa a água também no subsolo, baixa a água nas represas, vai baixando a água em tudo quanto é lugar. E é prejudicial, né? O agricultor ainda passa mais perrengue ainda. A Farmácia Nacional tem um recado importante para você que gosta de preço baixo. O governo federal anunciou, vem aí o reajuste anual do preço dos medicamentos a partir de 1º de abril. E não é mentira não, hein? Então, é a hora de antecipar as suas compras e economizar muito mais. Compre do seu jeito na Farmácia Nacional. Ligue no 0800 100 24 24, envie uma mensagem para o WhatsApp 988825928, monte seu carrinho no site farmacianacional.com.br, compre sem sair do carro pelo drive-thru, receba em casa pelo iFood ou visite a loja Farmácia Nacional mais próxima de você. Farmácia Nacional é muito mais vantagens. Preço baixo, qualidade, comodidade, agilidade e 6 lojas em Patos de Minas para melhor lhe atender. Farmácia Nacional faz muito bem. Se faz bem, a Farmácia Nacional tem. 1h30 pontualmente, um incêndio em uma plantação de soja foi registrada ontem à noite lá em Lagoa Formosa. Não foi bem na plantação, né? Foi na plantação, no campo de plantação, numa lavoura, mas o que pegou fogo foi uma colheitadeira. E olha, eu vi a
a foto dela queimada. Você vai ver aí, põe na tela. A propriedade rural fica localizada na comunidade de Campina Verde, em Lagoa Formosa. A máquina agrícola estava finalizando a última colheita do dia quando começou a pegar fogo. Os trabalhadores ainda tentaram apagar o incêndio utilizando extintores e água, mas devido à intensidade não foi possível. Ainda não se sabe o que teria dado início às chamas que se alastraram rapidamente. 2 equipes dos bombeiros estiveram no local e, após muito trabalho, conseguiram dar fim ao fogo. O incêndio atingiu praticamente toda a estrutura da colheitadeira e destruiu cerca de 70 sacas de soja que já estavam armazenadas em seu interior. Apesar dos diversos prejuízos, ninguém se feriu durante o incidente. Pois é, a gente fica falando de prejuízo numa situação dessa, mas quem tem uma máquina dessa aí não tem uma máquina dessa aí sem seguro, né? Se tiver também, né? Porque uma máquina dessa está exposta ao risco o tempo inteiro. É um instrumento de trabalho que trabalha o tempo todo no estresse. Deve ter seguro, porque senão o prejuízo é muito grande. Porque custa caro uma máquina dessa aí, né? Você tem intolerância à lactose e ainda se priva de alguns alimentos? Então se prepare que a Copatos tem uma linha feita especialmente para você. Consuma os derivados do leite sem preocupação. A Copatos tem a melhor mussarela, 0 lactose, na versão barra e além do requeijão, do iogurte de morango e o leite fermentado. Não se prive, se alimente de forma saudável, saborosa e segura com a Copatos, que sempre pensa em você. Copatos, sempre presente. Um motorista avançou a sinalização de parada obrigatória e provocou um acidente envolvendo uma viatura do Corpo de Bombeiros. O fato aconteceu ontem à tarde no bairro Lagoa Grande. Veja aí. A viatura do Corpo de Bombeiros, adaptada para resgatar animais, retornava para o quartel após atender uma ocorrência quando foi atingida por um carro no cruzamento entre as ruas Ouro Preto e Prefeito Camundinho, no bairro Lagoa Grande. A colisão leve, que não deixou feridos e provocou poucos prejuízos materiais aos veículos envolvidos, foi registrada pelas câmeras de segurança de um estabelecimento comercial no mesmo cruzamento. O motorista do Gol Branco alegou que não viu a placa de pare que estava escondida atrás de um arbusto. Além disso, o local não estava sinalizado horizontalmente no chão, já que o trecho passou por uma obra da Copasa e não estava sinalizado no chão, pois foi asfaltado recentemente e não foi repintado. Moradores e comerciantes do entorno se queixam de que o cruzamento é palco de inúmeros acidentes devido aos problemas de sinalização. A Polícia Militar compareceu no local para registrar a ocorrência, e os próprios bombeiros controlaram o trânsito enquanto providências eram tomadas. Pois é, quem paga esse prejuízo? Onde está a falha primeiríssima dessa questão aí? Na placa escondida atrás da árvore, tem função, porque uma placa de sinalização escondida não tem nenhuma função. E a falta de sinalização de solo. Aliás, aquela região da cidade ali é um desleixo com o trânsito ali, sabia? Aliás, essa questão do trânsito em toda a cidade, mas ali é falta de sinalização, é um trânsito complicado, é uma rua que ela vai até um certo ponto como preferencial e depois tem uma rua que cruza que é preferencial, tem que parar. A pessoa vem de um jeito no trânsito e de repente muda, não tem sequência a sinalização. Então ali é um local de um difícil trânsito. Preciso de ser arrumado. E arrumado de maneira correta, né? Com estudo, com projeto. A gente tem sempre falado disso aqui. Agora, nesse caso aí, quem é que vai pagar esse prejuízo? Tem que ser acionado quem tinha a responsabilidade de botar a sinalização lá e não colocou. As pessoas... não, eu sou autoridade, mas tem responsabilidade. É responsável pelo trânsito, tem que botar lá, tem que colocar lá, porque se acontecer um acidente por falha na sinalização, o culpado é o departamento de trânsito da prefeitura. Sabe? E se eu fosse o pessoal aí, todo mundo que bater nessa esquina aí, aciona a prefeitura. Que aí eles vão dar um jeito.
O boletim epidemiológico da dengue, publicado hoje, mostra que Patos de Minas já registrou 1.878 notificações da doença. Os dados apontam que 782 casos foram confirmados desde o início do ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, março já é o mês com mais confirmações de dengue entre os patenses, somando 371 casos positivos. Ao todo, 920 notificações foram descartadas e 176 casos estão sendo investigados e aguardam resultado laboratorial. É tão grave isso aí que até a própria secretária de saúde do município de Patos de Minas está afastada com dengue. A dengue está solta por aí, gente. E aí vai aquele nosso chamamento de sempre, aí, cuide do seu quadrado, cuide da sua casa, do seu lote, cuide do seu imóvel e fiscalize o seu vizinho, né? Volta aí para mim, dona Yanda. Se você não fizer isso, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E com os números da epidemia de dengue em Patos de Minas em alta, o alerta é para que a população ajude aí nesse combate do Aedes aegypti. Põe na tela, vamos ver. Patos de Minas vive mais uma vez uma epidemia de casos de dengue. Os números seguem alarmantes e há registros em praticamente todos os bairros da cidade. Casos de zika e chikungunya também foram notificados no município. Alguns bairros, né, que tem maior número de casos são Jardim Panorâmico, Jardim Esperança, Quebec, Bairro Brasil, Nossa Senhora Aparecida, no centro. Não, mas os casos estão disseminados de forma geral mesmo em todo o município. O trabalho dos agentes de combate à dengue também continua sendo realizado, mas é necessário a colaboração de todos os moradores, permitindo a entrada desses agentes nas residências e cuidando também de suas casas. Os agentes têm encontrado muitos focos, né? E reforçando os focos, 90% deles estão dentro das residências e não nos terrenos baldios, como a maioria da população pensa. Então é importante, né, receber o agente de endemis, porque eles sim têm um olhar diferenciado, eles têm treinamento, né, para estar procurando os prováveis locais que possam ter esses focos, esses criadores do mosquito Aedes aegypti, né? Então, reforçando aí a importância de estar abrindo as portas, né, para que esse agente verifique aí os quintais. Vale ressaltar que o trabalho com o fumacê é uma medida de combate ao mosquito já em sua forma adulta. Mas essa medida sozinha não resolve toda a situação. O fumacê, nós elencamos aí os bairros com maior número de casos de dengue, né? Então, conforme vão chegando as notificações para nós vamos escolhendo esses bairros para serem feitos primeiro, né? O fumacê sozinho não resolve o problema, uma vez que ele só mata o mosquito adulto, né? Se tiver larvas, se tiver potenciais criadores ali, vão continuar nascendo mosquitos. Então é importante, né, que sejam eliminados ali todos os potenciais criadores, os locais que contenham água, né, para que esse mosquito não venha a nascer. Essa é a forma mais eficaz de estar combatendo a dengue. O fumacê é só mais uma estratégia, né, para auxiliar. Ele sozinho ele não resolve. Por fim, em casos de sintomas que nas 3 doenças são semelhantes, a orientação é procurar uma unidade de saúde da família, referência no bairro onde você mora. No caso dos sintomas, né, que são clássicos mesmo para as 3 doenças, febre, né, dor pelo corpo, manchas avermelhadas pelo corpo, dor atrás dos olhos, pode estar procurando a unidade de saúde mais próxima, né, da residência. Muito bem, então faça a sua parte aí, né? Dona Yandra, coloca a Dona Yandra aí comigo que eu quero falar com ela hoje. Hoje aconteceu lá em Belo Horizonte, que nós destacamos aqui pela manhã, Yandra, essa falta de leito de UTI para criança, né? Foi uma das notícias que foi destaque no estado de Minas, foram destaques no estado de Minas Gerais na manhã de hoje. E o interior fica em polvorosa quando tem essa falta de leito de UTI em Belo Horizonte, porque é referência, né? Lá não tem UTI em Patos de Minas, põe numa ambulância, leva para Belo Horizonte, porque lá não tinha, tem fila de criança com síndrome aguda Síndrome respiratória aguda. Síndrome respiratória aguda.
não é isso? Então, fila de gente, e não tem como receber, os hospitais todos lotados, provavelmente essa mudança de temperatura, mudança de umidade relativa do ar, que abaixou um pouco já, vem baixando já no final do verão, tem tudo isso aí. Mas tem um caso também que causou estranheza aí, causou curiosidade, que foi um sujeito que foi pego em flagrante, inclusive tem a fotografia, foi divulgada a fotografia dele, com importunação sexual dentro de uma UPA lá em Belo Horizonte. Que história foi essa aí, dona Andra? Pois é, Gui, esse também foi preso aí, suspeito de importunação sexual nessa unidade de saúde que você disse, e o caso aconteceu ontem à noite. E aí, Gui, o que chama a atenção é que aconteceu dentro do fraudário daquela unidade de saúde lá no bairro Barreiro, em Belo Horizonte. A vítima, uma mulher de 25 anos, estava com um filho, um bebê de apenas 1 ano e 3 meses. Ela guardava atendimento de saúde para criança quando precisou trocar, e aí percebeu que o homem olhou e mostrou o órgão genital para ela. Apesar de assustada, a vítima gravou o crime e acionou os guardas municipais aí que realizaram a patrulha, e aí o suspeito de 49 anos foi encontrado e preso em flagrante. O homem foi conduzido aí para delegacia e a situação registrada em Belo Horizonte, né? Na frente do filho da vítima, dentro de uma unidade de saúde, sabendo que tinha várias pessoas ali em volta, dentro de um ambiente, né, um fraudário que deveria ter sido utilizado aí por pessoas realmente que têm crianças, né, que estavam ali para fazer a troca realmente de uma criança, e aí esse suspeito aí cometendo esse crime. Isso, né? Acho que não dá para entender, você não escolhe nem o lugar para fazer isso. Mas foi preso, o cabra foi preso, né? Foi preso, 49 anos, o suspeito foi localizado ali pelos guardas da unidade de saúde e foi preso, sim. Muito bem, vai mostrar isso lá na cadeia agora. Chega lá e mostra lá na cadeia, vê o que acontece. Vai dar muito ruim. Não precisa nem mostrar, basta chegar lá e contar, porque preso não gosta desse tipo de criminoso não, sabia? Pois é, Gui, comete crime sexual, disso, qualquer tipo de crime sexual, entra lá na cadeia, tem vida ruim, hein? Tem vida ruim. Exemplo disso é o julgamento que a gente acompanhou essa semana aqui, né? Vários presos em uma cela sendo acusados de homicídio, um detento foi preso por crime sexual. Exatamente. Lá eles não dão moleza mesmo, não. Lá o negócio ele é condenado aqui fora e condenado lá dentro também. E a pena lá dentro é muito pior do que a daqui de fora, hein? Tá certo, é isso aí, Gui. Obrigado. Nada. Uma mudança na lei poderá facilitar concessões de medida protetiva. Sobre isso, nós conversamos com uma advogada que também falou sobre os protocolos de segurança que mulheres utilizam para denunciar casos de violência doméstica. Põe na tela. Já imaginou ligar para a Polícia Militar para pedir uma pizza? A situação, num primeiro momento, pode até parecer inusitada. Mas ligar para o 190 para pedir comida é um protocolo que mulheres têm utilizado para garantir a própria segurança ao denunciar situações de violência doméstica. A advogada Kátia Andrade conta que o ato é realizado para que os parceiros não percebam que serão denunciados. Entretanto, a ação ainda não é protocolar. Nós não temos um protocolo unificado nesse sentido. Isso é muito da astúcia do policial militar em entender que se a mulher está ligando no 190 e não está contando a ele de imediato o que está acontecendo, né, naquele caso de urgência, então é sinal que está acontecendo alguma coisa. Então nós temos casos assim pelo país inteiro que ligam pedindo açaí, pizza, enfim, perguntando se é da farmácia, algo do tipo, que é uma forma dela se fazer entender pelo policial que ela está sofrendo uma violência que ela não pode relatar naquele momento, mas que ela precisa de ajuda. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Patos de Minas, Kátia ressalta a necessidade de que um protocolo universal seja criado para combater os casos de violência doméstica e relacionamentos abusivos.
sob o meu ponto de vista, que a gente precisaria muito, é sim de um protocolo unificado no que diz respeito à identificação da mulher em situação de violência. Recentemente, eu sei que São Paulo foi aprovada uma lei que se cria esse tipo de protocolo. Tá, mas é um protocolo que vai valer para o Estado de São Paulo. A gente precisaria que tivesse uma divulgação maior, que fosse nacional, para que nós soubéssemos como proteger essas mulheres em ambientes, por exemplo, como boates, como farmácia, para que elas soubessem que aquele estabelecimento também faz parte de uma rede de proteção. Na terça-feira, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados poderá provocar uma mudança significativa para mulheres vítimas de violência doméstica. Caso aprovado, o PL 1604 de 2022 irá alterar a Lei Maria da Penha para que medidas protetivas sejam concedidas assim que as denúncias forem registradas às autoridades policiais. Do texto de lei que foi aprovado em vai sanção presidencial, hoje não se exige mais, a partir da sanção, não se exige mais uma tipificação penal para que seja concedida a medida protetiva. E também é indiferente o tipo de violência que seja relatado pela mulher. Então, sendo moral, física, sexual, patrimonial e psicológica, o juiz está autorizado, sim, pela lei, no caso, a conceder a proteção que a mulher merece. Para Kátia, a mudança irá garantir a segurança das mulheres até o desenrolar das denúncias. No final das contas, a importância dessa mudança é porque deixa de ser uma questão burocrática e não se discute tanto. Porque a gente tem que entender a valoração da palavra da vítima nessa situação. Num primeiro momento, para se conceder medida protetiva, o juiz tem que entender, o juiz, a autoridade policial, quem no caso vai socorrer essa vítima, né, tem que entender que ela está num momento de desespero e que se ela está recorrendo, né, à autoridade competente, é porque ela precisa de proteção. Tá? É justamente para não se exigir dessa vítima provas do que num primeiro momento é difícil de se fazer. Tá? Ela precisa primeiramente ser protegida. Aí depois a gente consegue discutir as outras questões. Caso sancionada pelo presidente Lula, a mudança na Lei Maria da Penha passará a vigorar imediatamente. É preciso evoluir nesse sentido, né? Nessa questão da proteção, principalmente da proteção da mulher em casos de violência doméstica e tudo isso. Não funciona muito bem essa lei, essa medida protetiva, não. É preciso ter punição forte para quem quebrar uma medida protetiva. A hora que tiver, aí o nego vai ter medo. Né? Ah, não vou não, porque vou passar lá perto. Não, porque se eu passar, eu vou pro pote. Muito bem, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã é sexta-feira, amanhã tem Red Trick tocando aqui. Você vai ver que banda espetacular que nós temos aqui em Patos de Minas. Espetacular. Música da melhor qualidade. Você vai ver amanhã aqui no nosso programa, tá bom? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Até mais. Até lá. Obrigado. Até a próxima, Gui.